Bom dia, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que vai ouvir esse nosso podcast, primeiro podcast da Conselheiros Trends Innovation. Eu tenho a honra de trazer o André, da Embro, para apresentar a Embro e falar um pouquinho do trabalho dele, e o Giancarlo Alcalay, que também faz parte da Trends Innovation e vai me ajudar nesse bate-papo de manhã para começar o dia. Bem-vindos, gente. Bom dia. Bom dia. Por favor, apresentem-se. Legal, obrigado aí pelo convite, Renata. Então, como a Renata falou, eu sou o André Nolasco, eu sou um dos sócios da Emrap aqui no Brasil, né? Eu sou engenheiro civil de formação, mas há 15 anos eu descobri qual que era a minha real vocação, que é trabalhar com Executive Search, né? E estou fazendo essa jornada desde então. A Emrap é um grupo internacional que atua basicamente com consultoria e recrutamento para posições de alta liderança. Então, a gente atua na prática nas posições de diretoria, vice-presidência, o C-level e conselho, né? Estamos presentes aí em mais de 50 países e temos 45 anos de história. Janzinho, por favor. Bem-vindo, Olá. André. Bom dia, eu sou o Giancarlo Alcalay, participo da associação Trends Innovation. Como executivo, são mais de 30 anos, né, de jornada, a metade dele no Brasil, metade fora do país, com diversos negócios, e há 3 anos trabalhando efetivamente como conselheiro. E nesse período eu fiz uma fase de transição, né, na preparação, né, porque o teu arcabouço de conhecimento como executivo é super importante, mas também houve uma fase de preparação para poder estar no conselho. Então, há 3 anos que eu venho pilotando conselhos de administração e consultivos, dentro e fora do Brasil. Muito bom. Então, para a gente começar esse bate-papo, que eu acho que é um interesse de todo mundo, eu queria ouvir um pouquinho de você, André, como tem sido essa parte de hunting para conselheiros, como a gente tem esse processo acontecendo, principalmente aqui no Brasil, né? Sim, sim. Eu acho que vale falar um pouco até do contexto global também e em que nível de maturidade o Brasil está com isso, né? Não só para conselhos, mas até para, de maneira geral, recrutamento de C-level, né? Quando a gente olha países maduros, economias mais maduras como os Estados Unidos ou até na Europa, mais de 70%, a gente estima, né, que mais de 70% das posições de C-level e conselhos são feitas via uma consultoria terceirizada. E aqui no Brasil isso ainda está amadurecendo. Então, a gente tem uma estimativa que esse número aqui no Brasil é cerca de 30%, tá? Para as posições de alta liderança. E no conselho, a nossa estimativa é até que seja um pouco menor. Então, a gente acredita que perto de 20% dos projetos de conselho são feitos via uma consultoria, né? Ainda no Brasil, prevalece muito a cultura da indicação. Então, esse é um pouco o cenário que a gente enxerga aqui no Brasil, e isso vale tanto para as empresas listadas quanto as empresas familiares. Janzinho, você quer colocar alguma coisa? Esses são os números que a gente escuta, né, que tem hoje no Brasil, né, que chega entre 17% e 20%. Obviamente que as empresas mais organizadas, elas acabam buscando um headhunter para poder ajudar no processo, né? E o que eu tenho visto também, André, é interessante, a gente vai falar, né, das empresas de capital aberto, as fechadas, as familiares grandes, pequenas e médias, mas você vê também um fenômeno que são startups ou empresas que abriram, aonde quando a pessoa faz o speech dele, fala, eu tenho um conselho, aí você vê, todos são sócios. Então, não é um conselho nem de administração e nem consultivo, é um conselho de sócio travestido de conselho. Então, Sim. Também tem uma confusão também, o que é você ter o seu conselho de sócios e o teu conselho de administração. São coisas distintas. Então, o pessoal também mistura isso, né? Gente, eu quero aproveitar que o Márcio entrou e pedir para ele falar rapidamente e ver se ele quer colocar alguma coisa. Bom dia, Márcio. Bom dia, Renata, bom dia, Giancarlo, bom dia, André. Bem bacana, né, o ponto de vista que vocês estão levantando hoje, e eu gostei dos pontos que o André colocou, no sentido de que o mercado lá fora é um pouco diferente, né, do mercado aqui, eu concordo com ele.
as visões que eu tinha aí pela formação da associação no início, o Renata e o Giancarlo, que estão há menos tempo, né? Eu sou um dos cofundadores da associação, ficamos 2 anos trabalhando com o tema, né? E o que a gente percebeu, inclusive por algumas pesquisas que foram levantadas, é que o número está próximo efetivamente do que o André tem falado. Em torno de 15% das vagas de conselho são trabalhadas através das consultorias, né? Tanto que o ecossistema Inova, o último movimento aí do ecossistema Inova foi através do Trends Innovation para a RH, né? Foi a última movimentação que foi feita aí no nosso ecossistema, justamente para chamar atenção para esse ponto de vista também dos RHs, não só nas posições de liderança, mas também para os processos das posições de conselho. E a gente acredita que com a maturidade, né, do ecossistema, e principalmente com a demanda que a gente está vendo aí de ESG, né, muito forte nesse sentido, e o G da governança chegando cada dia mais, principalmente nas empresas médias, né, e que estão buscando a perenidade, esse movimento deve crescer. Então, a gente imagina realmente que a quantidade de posições aí disponíveis, né, não só nas empresas listadas, mas também nas empresas fechadas, deve crescer, né, porque a maturidade delas vai crescendo, elas buscam cada vez mais uma organização estruturada, né? E do meu ponto de vista, a empresa tem 3 caminhos, né? Ou cresce, ou é vendida, ou morre. Mas para fazer o crescimento, tem que ter governança. Sem governança não cresce. Então, dentro desses caminhos, e para vender ou para entrar participação societária, também tem que ter governança. Então, é um caminho inexorável, né? A gente vai necessitar da governança, sim ou sim, e é isso que eu imagino aí, que dentro dessa perspectiva, a tendência para a gente conseguir mais vagas aí para conselheiros especializados e generalistas também, principalmente na parte de conselho consultivo, vai crescer, né? E a minha pergunta, Renato, eu queria até colocar para vocês, eu tenho visto alguns movimentos de conselhos as a service, né? Assim como a gente está na economia do compartilhamento, né? A gente tem CFO as a service, CEO as a service, eventualmente, né? Até em questões aí de situações de equipes inteiras as a service, né? Pela parte das consultorias. Então, eu queria saber de vocês aí, do André especificamente, se ele tem tido essa visão também, se isso tem acontecido ou se essa demanda tem acontecido no ponto de vista de conselhos, pelo que ele tem visto pela AmraPay. Bom dia. Legal, legal. Bacana, Mário. Assim, de maneira geral, de novo, né, o Brasil ainda está amadurecendo muito no plano do mercado de trabalho, né? Quando você pega para os Estados Unidos, esse conceito do as a service é muito mais difundido também, né? Tem alguns estudos que apontam que tudo que está rodando a gig economy vai representar 40% da economia dos Estados Unidos nos próximos anos. Aqui no Brasil isso está muito distante. Eu te confesso que para conselho as a service eu não vi tanto, tá? Não é um negócio que está super difundido, até pela natureza da função. Já é uma função que você não está ali o tempo todo, né? Não é uma função executiva. Então, a gente já parte da premissa que aquilo, de certa forma, é um as a service, porque você tem reuniões periódicas. Óbvio que isso demanda uma preparação prévia para a reunião, mas não é um day-to-day job igual uma função executiva. Então, pode ser que crie uma confusão do que você vai conseguir classificar como um conselheiro as a service. Né? É o quê? Um projeto para 3 meses, 6 meses? Seriam mandatos talvez mais curtos, com um intervalo pequeno de reuniões. Talvez seja isso. É difícil até caracterizar o que seria, de fato, esse conselho as a service. Para executivos, sim, a gente tem visto, vai crescendo, mas ainda está engatinhando aqui no Brasil, tá, Mário? De maneira geral. A gente vê para algumas funções, principalmente quando você tem um turnaround numa empresa, algumas pessoas vindo as a service, ou então uma empresa que está amadurecendo ainda, precisa trazer um executivo mais sênior, mas não precisa dele para um período tão longo. Então, ele vem, faz um trabalho pontual e depois ele passa o bastão para que a equipe que está lá continue tocando o trabalho. André, deixa eu te perguntar uma coisa nesse sentido. Eu tenho conversado com, inclusive, algumas escolas que formam conselheiros e tudo isso, e uma das coisas que a gente tem visto é que, principalmente para empresas familiares ou startups, pequenas e médias empresas, essa questão do conselho ainda não é muito clara, né? E, às vezes, a gente vive numa bolha, porque é o amigo que indica para outro amigo, e a gente acha que o mercado inteiro está assim. Vocês têm essa percepção de como o mercado está se comportando?
A nossa visão, eu concordo com o que o Mário falou ali no início, assim, o mercado começa a enxergar o real valor de ter uma governança estruturada, né? As empresas que estão num nível já mais amadurecido têm uma percepção muito mais clara sobre isso e que estão começando. Mas mesmo as startups entendem o valor de ter uma pessoa ajudando a definir as diretrizes, né, acompanhar o que esses executivos estão fazendo, que é de fato o papel do conselho, né? Então a gente vê sim um movimento, de maneira geral, do mercado caminhando para a governança, mas você tem níveis de maturidade nisso. Tem empresas que ainda estão num estágio muito embrionário e até a própria, quando a gente fala de uma família de referência, né, à frente da companhia, até a própria família precisa entender qual que é o papel do conselho, né? O que o conselho está ali para fazer, como é que eles vão poder ajudar a companhia a continuar o seu desenvolvimento. Mas eu vejo, sim, um ponto que, trazendo de volta ali um pouco do que o Mário falou, nessa esteira, o que a gente enxerga hoje é que o número de conselheiros que hoje está atuando não vai ser suficiente para a demanda que está vindo pela frente, né? Porque as empresas, de fato, estão se preparando para isso e hoje é um ecossistema que os conselheiros, de fato, ficam rodando muito entre as empresas. Então, é um grupo de pessoas que fica, sai, faz um mandato de 2 anos, 3 anos, depois vai para outro lugar, eles acabam se indicando muito e é um número restrito. Então, a tendência é que esse número precise aumentar para dar conta de toda a demanda que está vindo pela frente. E como você acha que a gente pode indicar um primeiro conselho para quem se interessa para empresa familiar ou startup? Ah, legal. Acho que assim, para a empresa familiar, qual que é o caminho mais simples? É você conhecer alguém da família. Então, esse é o caminho mais simples e mais óbvio. Tem muita gente que entra num primeiro conselho familiar fazendo algum trabalho dentro da empresa, algum consultor de empresa familiar, que ele faz um projeto dentro da companhia e aí a própria família convida ele para participar do conselho, né? Uma outra alternativa que a gente vê acontecendo muito é alguém que faz parte de uma empresa familiar, já está nesse conselho e ele acaba conhecendo outros conselheiros ali daquela própria empresa que convidam depois ele para ir para uma outra. Mas assim, se você não é um consultor de empresa familiar ou não tem uma empresa da família que você é conselheiro, né, que eu acho que é um pouco aonde a gente queria chegar, e é um executivo que está querendo fazer essa transição, eu acho que é a mesma lógica quando você está querendo mudar de área na sua vida profissional. Então, é tentar se inserir no ecossistema, né? Então, networking é super importante. A gente falou aqui logo no início do bate-papo que quase 80% das posições de conselho são feitas via indicação. Então, se você está querendo participar desse grupo, esse grupo tem que saber quem você é. Então, é se inserir de fato no ecossistema, entender qual que é o vocabulário dessa turma, andar com essa turma, né? Se você quer vender alguma coisa, legal que você venda, ande com quem vende isso. Então, inserir no sistema, muita gente me pergunta assim, é mandatório fazer uma certificação para você entrar num conselho? Mandatório não é, né? Em alguns projetos até sim, mas de maneira geral, mandatório não é. Mas quando você faz a certificação, você começa a se inserir nesse contexto e fazer um relacionamento que pode te abrir a porta para um convite ali na frente. Então, é um pouco isso, é uma dinâmica parecida quando você está fazendo uma mudança de área na sua carreira profissional. Jean, como foi seu primeiro conselho? Eu queria ouvir de você, até para você Então, comentar a partir do André. tá. Eu acho que tudo tem a ver com a sua motivação e com a sua preparação, né? O mesmo cuidado que eu dei na minha carreira aos 30 anos, eu dou na minha carreira como conselheiro. Então, para mim, não é um puxadinho, ele foi preparado. Então, primeiro eu fiz a minha certificação, comecei a conversar porque o networking de conselheiro não é o mesmo networking de executivos, são coisas distintas, é um Sim. outro ecossistema. Então, primeiro eu comecei por esse lado, né? E também tem um detalhe, quando você é um executivo e parte direto para um conselho, você vai levar todos os teus vícios de executivo para o conselho, inclusive a tua velocidade e a tua tendência de querer colocar a mão no dia a dia, isso é muito natural, né? Então, eu também tive um mentor nesse período que foi me ajudando. Então, essa foi a diferença, e aí eu estava numa outra empresa, num ritmo mais tranquilo, que foi também uma opção minha, e pude, em 2 anos, fazer a minha preparação e o phase-out de executivo para conselheiro.
nesse período já foram 5 certificações. E aí, como comentou o André, você precisa, ok, aí de cada um. Então, assim, na minha cabeça, a gente escuta muito isso, olha, a gente está vendo agora uma fase de mudança de mercado, onde sairão os conselheiros medalhões e vão entrar os conselheiros, né, não digo mais jovens, mas vem uma nova geração. Mas o fato é que você também tem que estar preparado. Então, e às vezes, assim, gera uma frustração para aquele ou para aquela profissional que vai para o conselho, mas também para quem te contrata também. Então, a pessoa não agrega, ela não consegue entender a dinâmica, cria uma experiência negativa para a empresa e também para a pessoa. Então, comigo foi exatamente isso. Obviamente que eu fiz a minha preparação e, claro, como comentou o André, você está dentro de um ecossistema e surge a primeira opção. O meu primeiro conselho não foi no Brasil, foi fora do Brasil. Meses antes de começar a pandemia. Então, foi uma experiência triplamente interessante, porque, primeiro, que era um conselho fora do Brasil, segundo, que a gente entrou na pandemia, e terceiro, que a gente teve que navegar por 2 anos no mercado totalmente hostil. Então, foi muito interessante. Ajudou a experiência pregressa total, né? Principalmente para quem vem de empresas que têm a governança muito bem estruturada, que foi meu caso, ajudou bastante. Mas, em muitos momentos, eu tinha que segurar a minha ansiedade, aquela velocidade do executivo, para não colocar a mão na operação, a não ser que você seja chamado para lhe dar uma determinada iniciativa em algum momento, porque não é que também o conselheiro vai ficar lá no canto da mesa, às vezes ele tem que, né, baixar, né, a gente chama uma oitava, né, para poder ajudar quando é necessário. Então, esse foi meu primeiro, mas eu tive uma preparação, não foi por indicação, não foi por uma oportunidade ou financeira ou de amizade, não, ele teve um caminho mais, diria assim, mais formal. Márcio, você passou por alguma experiência semelhante ou como foi seu primeiro conselho? Basicamente, a minha trajetória foi via formação também, como o Giancarlo colocou. Eu fiz o curso de Conselheiro Trends Innovation, eu já tinha tido contato com o IBGC em algum momento, mas não me atraiu especificamente a agenda do conselheiro IBGC, então eu acabei fazendo a Conselheiros Trends Innovation justamente pela questão de aproximação com a gestão da inovação, né, e trazendo o meu intuito é trazer esse ar da inovação para os conselhos, efetivamente, né, que é como eu dedico a minha carreira, e no universo especificamente das startups. Então, eu acabei trabalhando com algumas startups, eu fiquei 25 anos no mercado executivo também, de empresas mais voltadas à produção não de bens de consumo, mas de bens de utilização direta aí para B2B, né, e na área de mineração, óleo e gás, etc. Então, foi uma mudança de paradigma para mim também trabalhar com a parte de inovação em TI, basicamente, e algumas startups especificamente mais voltadas a hard science, né, que é onde eu acabo entrando um pouco mais. E acabei me especializando na linha de realidades imersivas, metaverso, em função desse trabalho, né? Hoje eu faço parte do conselho de uma startup que é um ecossistema de inovação que engloba as novas características de e-comércio através do metaverso, né? A mudança que isso está acontecendo, uma empresa brasileira que me convidou para fazer parte do conselho deles, né? Essa foi a primeira, mas eu já tinha tido uma experiência no mundo corporativo também, através de uma joint venture. Eu fui conselheiro de uma joint venture com um grupo francês e um grupo belga aqui no Brasil, do qual eu era executivo de uma das empresas e acabei sendo nomeado como representante do board dessa outra empresa numa joint venture. Então foi a partir daí que a minha experiência no conselho começou, ainda que eu não tivesse a formação de. Então muitas vezes acontece isso, você acaba caindo numa situação de acting as, né, trabalhar como, sem necessariamente ter a formação. Isso fez com que despertasse em mim a necessidade da formação, do entendimento da governança um pouco mais aprofundado, né? Então, foi por aí que eu busquei a questão da formação depois. Mas é uma diferença muito grande, né, entre trabalhar como conselheiro de administração e conselheiro consultivo. Então, eu sou mais do caminho do conselho consultivo,
até como o Giancarlo falou, pela característica, né? A gente traz a característica, muitas vezes, do executivo, então o consultivo meio que está ligado, eu sinto bastante isso, né? Você acaba aconselhando, mas ao mesmo tempo consultando, né? Junto. Então fica uma coisa que é um caminho natural, né? Foi um caminho natural. E hoje a minha atuação é em conselhos de startups, principalmente, né? Nem tanto e tenho uma participação no conselho de uma empresa de mineração também hoje. Ô André, olhando por isso que os meninos estão falando, como você está vendo as características de mercado, até desse entendimento do conselho consultivo, conselho de administração, inclusive responsabilidades e a questão da formação propriamente dita para atuar nesse mercado, seja empresa familiar, startup, enfim. Legal, legal. Eu acho que, assim, características de mercado, isso fica muito difícil a gente posterizar e falar que você tem uma característica específica de mercado para um conselho de uma empresa familiar ou para o conselho de uma empresa listada. Enfim, eu acho que é muito mais o momento daquela empresa e o que está demandando para o conselho, né? Por exemplo, né, a gente está falando um pouco de como conseguir esse primeiro conselho, quais são os passos. Uma coisa que a pessoa tem que ter em mente é que ele está ali para servir, né? Então, isso é muito importante, ele tem que estar muito afim de servir e agregar, realmente gerar muito valor para aquela companhia. Esse é o papel máximo do conselho. Mas tem que entender qual que é o contexto. Então, o contexto das empresas é muito diferente, isso vai ter uma tradução na formação do conselho. Então, exemplo, né, o conselho de uma empresa que está passando por um turnaround ou um processo de recuperação judicial, provavelmente vai ser diferente da formação do conselho de uma empresa que está passando por um processo de aceleração ou transformação digital, né? Então, são características diferentes. É difícil a gente falar, olha, o conselho consultivo tem esse modelo, o conselho de administração tem esse modelo. Acho que varia muito mais com o momento da empresa, são mandatos relativamente curtos, e aí você vai adaptando aquela formação para o que a empresa necessita. A principal diferença em termos de responsabilidade que você comentou, né, é que o consultivo não tem o liability que o conselho de administração tem. Então, tem muitos executivos que, quando estão começando essa transição da carreira executiva para conselho, que optam até inicialmente por ficar num conselho consultivo, porque ele não tem esse liability, e aí depois isso pode se transformar num conselho de administração. Até porque, de maneira geral, essas empresas ainda estão amadurecendo no processo de governança. Então, é difícil a pessoa já se inserir ali se a governança ainda não está estruturada. Então, eu não colocaria, sabe, Renata, como uma característica de mercado de um ou de outro e traria muito mais pelo contexto da empresa, daquele momento. Mas você acha que ainda é muito fundamentado em profissionais de finanças, jurídico e eventualmente, profissionais de área fiscal para esses cargos já mais de conselho de administração, e o consultivo é onde está dando margem para que entrem pessoas de RH, pessoas de tecnologia, pessoas de inovação, ou você já está vendo um mix nessa origem desse profissional? De fato, a gente está vendo isso, né? Reforçando um pouco o ponto que eu falei. As empresas, à medida que esse ecossistema vai amadurecendo, todo o processo de governança vai amadurecendo, a empresa entende qual que é a real necessidade de ter um conselheiro ali, para que esse cara está ali para, de fato, agregar esse valor. E aí começa a mudar. No início era muito assim, né? Acho que, não sei se foi o Márcio ou o Giancarlo que comentou dos medalhões. Tinha muito isso, né? As grandes empresas, ou familiares ou as listadas, tinham os medalhões e essas pessoas ficavam rodando entre as empresas. Hoje a gente começa a ver uma nova geração que traz outro tipo de avaliação, solução de outros problemas, né? Não quer dizer que um medalhão não tenha esse skill para fazer um processo de transformação digital, mas é mais natural que uma pessoa mais jovem faça isso, né? Então, dependendo do momento, você começa a inserir outras pessoas e a gente está vendo isso como demanda. Na verdade, a gente é mais acionado, né? A gente, quando eu digo assim, as consultorias, para esses projetos, trazer um conselheiro um pouco diferente do que é o status quo, do que o normal. O normal, eles vão na indicação. Então, quando tem uma coisa diferente, é quando eles acionam mais a gente. E acho que, só para complementar, e eu concordo com a Andrea fala, e assim,
Obviamente que você tem uma parte que é muito estrutural dentro do conselho consultivo ou de administração, que é o que mantém a empresa. Governança, tributário, financeiro, isso é coração de qualquer conselho em qualquer lugar do mundo. Então, sempre vai ter, no conselho de 5, 7, 9, 11, sempre vai ter ali esses pilares. Obviamente que a empresa, dependendo do momento dela, ela vai, naquele mandato de 1 ou 2 anos, trazer conselheiros que têm uma expertise que a empresa precisa naquele momento. Terminou, roda e vem outra. E aí vem duas coisas interessantes, né? Que tanto, na minha visão, né? Tanto aquela conselheira ou aquele conselheiro que tem uma visão específica na área, não impede que ele não amplie o conhecimento dele para outras áreas. Então, por exemplo, né? Eu tenho o que eu chamo minha expertise primária, aquilo que eu conheço muito bem. Mas se eu estou no conselho com o Mário, e o Mário é o conselheiro que vai liderar iniciativas em tecnologia, em inovação e metaverso, eu posso apoiá-lo, porque essa é uma área secundária, aonde eu busquei a minha formação formal, né? Minha formação, uma certificação, tudo, mas eu não tenho condições de liderar aquele processo, mas eu posso apoiar o Mário quando vir. Então, essa é a diferença, porque também não adianta você, naquele conselho, ser o líder e as pessoas que estão do lado não entenderem o que está acontecendo, você não consegue ter suporte para isso. Então, é muito mais fácil quando você tem. Então, eu acho que é importante, quando a gente fala essa visão multicultural, de multigestão, é importante. E aí, como é que você vai ampliar o teu conhecimento? Cada um vai achar o seu caminho, vai fazer a formação formal, um lifelong learning, que é super importante, enfim, é todo uma jornada. Então, eu falo para as pessoas que me procuram quando querem o primeiro conselho. Falar, primeiro tem que saber qual que é a tua motivação, e segundo, se você está preparado para investir na sua jornada. Porque como executivo você está lá investindo a vida toda. O conselheiro ou a conselheira é a mesma coisa. E aí eu acho que agrega muito mais valor àquela pessoa que está muito mais disposta, além da área que ela conhece muito bem, poder se aventurar de uma maneira estruturada em outras áreas. Aí você consegue sim, e eu até acho que quando a conselheira e o conselheiro, ele passa a ter mais visibilidade, constrói a sua reputação e tem mais aderência. Senão você vai ficar ali só ligado a projetos A ou B. Não, se você tem mais preparação, você tem mais aderência aos projetos, né? Márcio, como é a sua experiência nesse processo? Como é que eu vou te dizer? Eu vejo que tem uma sequência, né? Eu acho que tem essa coisa da indicação. Isso sinceramente, ele me incomoda um pouco. E por que eu vou dizer isso? Porque acaba sendo, principalmente nas empresas menores, né, empresas de dono, vamos colocar assim, o empreendedor ele busca similares ou pessoas, eventualmente, que têm o mesmo tipo de opinião que ele, né? Então, você vai ter um conselho inócuo no final das contas. Eu acho que a questão só de utilização ali para verificação se tem alguma coisa, trazer alguma prática melhor, etc., mas fica aquele papo entre amigos, né? Eu acho que tem que mudar essa perspectiva no sentido de que tem que ser profissional, né? Não que a empresa familiar não o seja, ao contrário disso. Mas eu acredito que o contraditório faz parte do conselho. Então, é esse ponto de vista que eu acredito que seja interessante, que muitas vezes, quando não tem uma empresa especializada como a do André, né, que está olhando para características, para perfis, para situações voltadas à cultura interna, né, faz todo um briefing, quer dizer, um projeto, né, uma empresa como um Hunting, ele faz um projeto total nesse sentido, e aí vai buscar, baseado naquele perfil, alguma coisa mais próxima daquilo que se espera que seja a entrega, né? Então, eu acredito que a assertividade, nesse caso, acaba sendo maior do que simplesmente, vou chamar o cara que eu gosto, ou meu amigo, o cara que eu conheço, ou que é de algum cliente que eu tenho proximidade, para fazer parte do conselho, né? Então, vamos deixar de ir pelo lado do papo entre amigos, né? E basicamente passar a utilizar o contraditório para que ele traga crescimento efetivo para as empresas, né? Então, eu acredito muito nisso. Para mim, essa questão da indicação, realmente, ela não traz a riqueza que, eventualmente, um processo estruturado traria, né? E acredito que, como o Giancarlo falou, tem um networking específico de conselheiros
e eu sinto bastante que isso acontece, né? E existe também aquela história, não, eu estou aqui fazendo parte de uma determinada casa e essa casa é que vai buscar aquele conselheiro novamente. Então, só vou indicar o pessoal que fez a mesma formação. E isso é outro problema também, porque a gente acaba enviesando a situação do conselho novamente e não utiliza do contraditório para o crescimento. Então, para mim, é muito esse ponto de vista, né? Acho que a gente tem que trabalhar muito nesse sentido para que efetivamente as casas de RH passem a fazer mais esses processos, profissionalize-se mais o mercado, né? Exemplo do que é feito fora do Brasil também, né? Então, a minha opinião nesse sentido é essa, ao invés de buscar similares e pessoas que têm o papo mais próximo, ao contrário, a gente tem que fazer uso do contraditório e efetivamente tirar a melhor solução do ponto de vista da perenidade da empresa. Vamos chegando ao nosso final do podcast. Eu queria trazer 2 perguntinhas para a gente debater e trazer um pouquinho mais de insumo para quem está nos assistindo ou nos ouvindo. A primeira, e começando pelo André, o Márcio acabou falando sobre a profissionalização do mercado. Hoje, quando a gente fala em hunting de qualquer tipo de profissional, existem métricas que a empresa tem desse profissional para avaliá-lo e, eventualmente, pedir uma substituição para a empresa de hunting. Isso no conselho você tem visto, André? E quais métricas, né? Vamos lá, sim. Eu não traria como indicadores, eu acho que é difícil porque tem uma atuação, tem um pouco de subjetividade ali inerente, mas você tem alguns pontos que têm que ser avaliados para entender a performance, se de fato esse conselheiro está agregando ou não. Então, um pouco você tem que avaliar como é que estão as atas dos conselhos e desses comitês, né? Um pouco de como é que é a dinâmica de relacionamento entre esses conselheiros, porque o Márcio trouxe um ponto que é importante, de fazer o contraponto, mas não pode ser uma pessoa que está ali e não deixa as coisas caminharem, né? Que dificulta a comunicação com os outros. Então, não tem um indicador claro para isso, é um pouco mais subjetivo, mas faz parte da avaliação desse conselheiro, né? Se ele está, de fato, inserido, né, no que é uma cultura que a empresa quer executar, né? Se é aquela cultura, se ele faz parte daquilo, se ele consegue ajudar a promover, de certa forma, se ele agrega no planejamento e na visão estratégica da companhia. Então, tem algumas coisas que são mais subjetivas, mais difícil colocar em indicadores, mas que são avaliados na performance desse conselheiro para, eventualmente, fazer uma substituição. Como os mandatos são relativamente curtos, a gente não costuma ver muito isso, tá, Renata? Assim, você tem mandatos que às vezes são de 1 ano, 2 anos, a gente não costuma... E a pessoa não está todo dia ali, né? Obviamente, a natureza é diferente. Então, normalmente a gente vê a substituição mais no final do mandato. Eu te confesso que os projetos que a gente conduziu, eu não vi nenhum, tá? Nenhum, que foi solicitado uma substituição do conselheiro por uma não adequação, não ter performance. É um processo para fazer a seleção dessa pessoa. Mas sim, alguns pontos que não sendo ao longo da trajetória dele, está compatível e coerente com o que era esperado dele, né? Esse formato de tomada de decisão, balanceamento dos riscos no que está sendo proposto. Então, esse tipo de ponto é sempre observado. E já nos conselhos que você tem participado, você tem sido cobrado ou visto algum tipo de métrica, ou até vocês têm levado como conselho alguma proposta para as empresas? Não, você tem as tuas métricas, você também tem a avaliação formal do conselho uma vez por ano, que pode ser feita internamente junto com o presidente do conselho, ou você pode contratar uma empresa externa para poder fazer isso, né? Mas, como comentou o André, quando você é um conselheiro, uma conselheira vinda de um headhunt estruturado, basicamente assim, né? O índice de fracasso, se é que essa palavra, é muito pouco, né? Mas os mais estruturados, sim, fazem a sua análise e pode ser que um conselheiro ele fique mais um mandato de 2, porque o recomendado é no máximo 4 anos, né? Pode ter casos específicos quando a pessoa realmente
ela tem um saber muito importante, mas mais ou menos é isso, é 2 e 2. E para poder fazer a renovação anual e para os próximos 2, você tem que passar por uma avaliação formal dentro do conselho, que pode ser interna ou pode ser externa. E vocês têm tido alguns eixos ou alguns indicadores que são mais relevantes do que outros? São considerados? Sim, eles são considerados não só na sua área que você trabalha, porque é o teu hard skills, mas também tem os soft skills, né? Então, algo que acho que o André comentou, né? Como é que eu vou para o conselho, eu agrego, eu consigo trazer o conselho junto, não adianta eu ser um farol do saber em alguma coisa, mas não saber me conectar com o conselho. Porque também tem um detalhe, como o CEO responde para o conselho, também tem o contrário. Muitas vezes você vai apoiar o conselheiro até numa mentoria, ou até, por exemplo, em algum projeto que o conselheiro, aqui o CEO está vendo algo que é super desafiador e que muitas vezes eu vou ter que fazer o meu papel no conselho para convencer os meus colegas e depois convencer os sócios. Acontece isso também. Se você não for uma pessoa que tem essa sensibilidade, essa conexão com o CEO, aí o canal ele não se comunica, né? Então, é um vaso comunicante, tanto dentro do conselho, como também com o CEO e também com o sócio também, porque no final das contas, o conselho responde para o sócio. Muitas vezes, não é que você vai contra o sócio, não é isso, obviamente, mas muitas vezes você pode desafiá-lo, no bom sentido, porque você viu que veio uma ideia muito boa do corpo executivo. Se você não tiver essa comunicação, não flui. E Márcio, até aproveitando isso que o Jean falou, startup, a gente tem vários momentos, né, da startup, ela tem uma diferença bem substancial em relação a empresas familiares ou empresas listadas. Como você tem visto isso dentro da startup e, inclusive, nessas métricas, tem um pouquinho a interação, não operacional, mas a entrada na startup que faz uma diferença para o conselho? Então, Renata, o que eu tenho visto é que as preocupações e a agenda são bem distintas realmente, né? Dentro das startups, elas estão preocupadas principalmente com as questões voltadas à valuation, questão de discussão específica, eventualmente alguma coisa de estruturação de processos, atração de executivos, né? Questões relativas à remuneração dos executivos da própria startup. Essa agenda ela é bastante diferente, né, do meu ponto de vista, de uma empresa já consolidada que tem alguns processos. Então, normalmente você tem 2 ou 3 pessoas, né, que estão no executivo e que também são sócias. Então, não que isso não aconteça na empresa familiar, né? Em geral, isso acontece na empresa familiar também. Você tem pessoas que fazem parte, né, do societário e estão no executivo. E na startup isso é a coisa mais comum de acontecer. Quer dizer, o cara está atuando e ao mesmo tempo é presidente do conselho. Então, esse é uma dificuldade, né, que, como o Jean falou, a interlocução, e quando eu falei do contraditório, é especificamente esse, né, tem o interesse dos sócios, tem o interesse do capital, tem o interesse do pessoal da execução, e tem que saber moderar efetivamente esses pontos. Mas na startup a coisa é realmente bastante mais dinâmica, né? Então, com isso, a tendência é a gente se focar numa agenda mais hands-on até do que uma coisa um pouco mais voltada a resultados e a coleta de análise de dados específicos, né, nesse sentido, que acaba acontecendo quando você tem uma companhia mais estruturada e olhando para o planejamento, etc., né? Na startup é tudo ao mesmo tempo agora. Então, o que eu digo para quem quer trabalhar com startup é que tem que estar ligado no 380 mesmo, né? Quer dizer, você tem que estar muito conectado com o que está acontecendo. As reuniões têm que ser mais frequentes, porque a pivotagem do modelo acontece muito rapidamente também. Então, muitas vezes é preciso segurar o pessoal um pouco e falar, escuta, vamos organizar primeiro antes de mudar, né? Não adianta você querer mudar e continuar mudando e ficar desordenado, né? Então, a agenda é bastante diferente, mas é um desafio de não engessar. Eu acho que esse é o ponto de vista. Então, como o André colocou, né, não pode ser também alguém que vai engessar demais o processo, porque a startup, ela, por essência, né, ela tem que trabalhar linha, ela tem que trabalhar leve, ela tem que trabalhar rapidamente. Então, os processos e a governança não podem engessar. Mas sem isso, quem olha de fora e vem trazendo capital não se sente suficientemente seguro
para entender que existe, né, um mínimo estruturado e que vai se conseguir reportar resultados dentro de uma estrutura de P&L, etc., que muitas vezes não existe essa preocupação de quem fundou a startup, por exemplo. Né? Só vão passar a entender isso no momento que o capital bate a porta e fala assim, escuta, eu quero uma cadeira no seu conselho. Hã? Conselho? Quê? E aí a coisa já foi, né? Então é o que eu digo para o pessoal, falar, você começar estruturado faz uma baita diferença na entrada no capital. Seja ele um investidor anjo, seja ele um grande investidor ou uma rodada de investimento. Então, a startup ela passa a ficar um pouco mais atraída, né, a questão da formação de conselho, justamente quando ela percebe que se ela quiser crescer, né, ela vai precisar estar um pouco melhor estruturada nesse sentido. E agora, como última dica para todo mundo, ou para a gente finalizar, uma pergunta capciosa para vocês três, meninos. Pensando nesse mercado em franca transformação, vocês acham que existe um caminho que, pelo autoconhecimento do profissional, pelas características que ele sabe que ele tem, que ele está disposto a eventualmente se atualizar, tem um perfil de empresa que faz mais sentido para ele trabalhar como conselheiro do que outro tipo de perfil de empresa, e aí ele precisa apostar nesse autoconhecimento versus onde ele aplica para ser conselheiro? Olha, eu acho que a pessoa que está querendo entrar nesse mundo, ele tem que fazer uma reflexão profunda, e algumas perguntas ele deveria se fazer. Tá? Então, por exemplo, quais setores que ele quer? Por que ele quer esses setores? Qual que é o porte da empresa? Né? Tem gente que quer atuar como conselheiro, como o Márcio comentou, de startup, tem gente que quer ficar em empresas maiores. É um conselho de administração, é um conselho consultivo, entender as diferenças de um para outro. Qual que é o estágio de governança? Né? Você tem profissionais que, eventualmente, não querem ou não estão preparados para entrar numa empresa como conselheiro que está no estágio de governança muito inicial. Isso faz diferença. Então, é uma reflexão importante para fazer. Né? Qual empresa, qual que é o no-go, né? Qual que ele não quer de jeito nenhum? Você tem empresas que a pessoa, beleza, pode ter uma cadeira legal de conselho, mas é um setor que a pessoa não gosta ou não tem conexão nenhuma. E tem um ponto, a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu vou bater de novo na tecla, que é fora esse seu desejo, o que de fato você agrega para essa empresa, para esse conselho da empresa que você está querendo entrar, né? Quais competências você desenvolveu ao longo da sua trajetória que vão de fato gerar um impacto para aquela empresa ou para o momento daquela empresa, né? E eventualmente, se você ocupa uma cadeira ainda executiva, como é que isso se conecta com esse conselho que você está participando? E também uma reflexão se há algum tipo de conflito de interesse, né? E até, eventualmente, quando você está em mais de um conselho, tem conflito de interesse? Então, são algumas reflexões que eu acho que a pessoa tem que fazer antes de começar um processo de busca. Então, a preparação passa por isso. E ali, quando ele está na conversa, é entender, de fato, se aquele problema ou aquele momento está conectado com as respostas que ele elencou antes. Eu acho que essa seria a dica que eu daria, assim, fazer uma reflexão profunda sobre esses temas antes de tentar iniciar a jornada. E você, Jean? Eu vou pegar esse caminho do André e vamos supor que ele já foi para o segundo step, né? Primeiro, qual que é a motivação? Acho que é muito importante entender, assim, que a tua jornada como conselheiro ou como conselheiro, ela é tão ou mais complexa quanto a de executivo. Então, do meu ponto de vista, se você vai fazer, tem que fazer a jornada de maneira consciente. A jornada do conselheiro para startup é uma, de empresa familiar é outra, a empresa familiar de capital aberto é outra, empresas do governo é outra, e terceiro setor é outra. Então, de repente, sabendo qual que é a sua motivação, em qual desses 5 ou 6 que você melhor vai se encaixar. É legal você trafegar em todas? Sem dúvida, se você puder, sim. Para isso, de novo, você tem que entender a tua jornada, buscar a tua formação, buscar o teu networking, construir a tua reputação, e uma questão de tempo. Porque aí a gente pode falar, o acúmulo de tarefas. Eu não vejo problema quando você é uma conselheira ou um conselheiro dedicado a conselhos. Agora, ter uma vida dupla, né, executivo, é complicado, porque aí ou tem um conflito de interesse, como comentou o André, e falta de tempo, porque, afinal de contas, a tua empresa, não é qualquer empresa que vai estar disposta a disponibilizar
4 horas, 8 horas, 16 horas, 3 dias da empresa para você estar em conselhos. Isso acontece em outro momento, que acho que até vale um outro momento para a gente poder conversar qual que é a evolução de executivos sênios para conselhos. Aí é outra jornada. Mas eu acho que é muito importante saber a sua motivação e se preparar. E aí é aquela história, você também tem que saber falar não quando você não está preparado para aquele conselho, ou quando, às vezes, aquele produto ou serviço não fala com o seu perfil. Então, já aconteceu de eu, gentilmente, abrir mão de processos, porque eram produtos e serviços que não iriam agregar naquilo que são a minha cadeia de valores, né? Porque também tem isso também, quando a gente começa, também é um outro papo, quando você começa a falar de ESG, somente ambiental e social, isso também são duas palavrinhas que também pode facilitar ou complicar o desenvolvimento da sua carreira quando você, de repente, está numa indústria que causa algum problema no ecossistema. Então, como é que você... Então, acho que tudo isso é importante. Então, de novo, né, eu acho que o ecossistema e saber qual que é a sua motivação é importante. Muito obrigada. E você, Márcio? Então, eu acredito que tenha um ponto de vista, assim, né, na questão da avaliação que a gente estava comentando, né, e também do posicionamento, né, desses executivos aí. Eu acho que dentro da situação geral aí do conselho, para mim, eu estou olhando sempre pelo ponto de vista do que eu tenho de startup, né? Essa preocupação não está existindo ainda. Eu acho que tem as métricas mínimas, né? Mas o pessoal não está tão estruturado quanto o Giancarlo colocou, não, né? Porém, deveria, né? Acho que é uma questão natural de crescimento. Conforme vai crescendo, né, esse nível da startup, você vai ficando mais próximo desses pontos, né, de buscar uma performance um pouco mais excelente, né? Mas ainda não vejo isso. Como eu falei, as preocupações são muito mais voltadas a questões até acabar funcionando muito mais como um conselho consultivo de conexões, né, de levar ou de trazer efetivamente conexões que possam fazer diferença, né? E que você esteja especializado mais próximo, mas eu concordo também que é interessante isso que o André colocou, para que as pessoas busquem aquilo que tem, que faz sentido para elas, né? Para não cair numa situação, eu vou ser conselheiro de startup, mas simplesmente pelo modismo de selo, né? E não pelo fato de realmente conseguir entregar um impacto, uma diferença em relação àquilo que vai ser o resultado para a startup. E isso fica muito nítido, né? A pessoa entra, eu costumo dizer que o próprio ecossistema expurga a pessoa, porque não dá conta, não consegue. Ou vem com uma visão de que realmente vai trazer um engessamento muito grande, aí o empreendedor, que é o CEO, também começa a ficar chateado com aquilo e não tem continuidade, né? Então, para quem quer uma coisa mais estruturada, realmente eu desaconselho, porque normalmente, em geral, né, tem exceções, mas em geral são estágios realmente de instalação de conselho e inicialmente muito mais funcionando como consultor até do que conselheiro e migrando proporcionalmente, né? E as velocidades, como eu falei, são outras. Então, como a gente está falando de mandatos aí em 2 anos, startup em 2 anos pode ter mudado tudo, né? É uma curva exponencial que em 2 anos pode mudar efetivamente, pode mudar tudo, inclusive o modelo de negócio. Então, você tem que estar preparado para essa dinâmica, né? E para quem não está preparado para esse tipo de dinâmica, que é alguma coisa, né? Para e passo, reunião cada 3 meses, esquece. Não existe essa agenda em startup. Eventualmente, é muito mais no calor da hora e óbvio que você vai tentar colocar esse ponto de vista. Não, pera lá, tem que estruturar, tem que ter agenda, tem que ter, né? Mas para quem trabalha com squads, trabalha com situações organizacionais caóticas, que não são os modelos tradicionais que a gente está vivendo, né? E é o que vem por aí, né? Trabalhar em squads, trabalhar em guildas, né? Quer dizer, é outra visão de processos e que precisam de uma governança mais específica para isso também. Então, não quer dizer que a gente não vai ter organização e governança. Vai, mas ela tem que ter um bend, né? Você tem que ter um nível de flexibilidade, de adaptabilidade àquele ambiente, porque senão não consegue. E o que eu vejo muitas vezes a gente sofrendo para querer colocar e impor metodologias de governança dentro de uma situação de startup,
e, sinceramente, a tendência é não funcionar. Nós precisamos de uma construção nova nesse sentido também. E eu acredito que o ponto de vista aí de formação, né, da Conselheiros, através da própria Inova, a gente está trazendo esse ponto de vista. Como é que a gente constrói esse ponto através da inovação, né, e, ao mesmo tempo, através do curso de formação de conselheiros. E é uma discussão contínua que a gente tem também com a Inova da mudança da grade. A nossa grade também tem que acompanhar essa mudança do mercado. Então, não vai adiantar só a gente falar dos temas de inovação. Nós temos que falar dos temas pertinentes ao Conselho de Inovação de Startups, por exemplo, também, né? Então, isso tudo tem que vir, porque é um universo gigante de empresas, né, que tá aí, né? Você vê venture capitals aí com celeiros de 40, 50 empresas dentro de um portfólio de um venture capital, né? Então, quantos não estão por aí e quantos não estão chegando, né? Então, acredito que esse florescer desse ecossistema vai forçar, né, e o nível de investimento que chega através desse ecossistema vai forçar a mudança de cabeça e a mudança das formações respectivas a isso, né? Então, todo sonho do empreendedor, né, de startupeiro é virar a empresa listada na Bolsa. Fantástico. Mas se você for pegar a regra da B3 e querer implementar na startup, agora morreu o startup, né? Então, precisamos encontrar o meio do caminho, e eu acho que a discussão tem que ter um fórum nesse sentido também. Não é só a grande empresa que precisa de conselheiro administrativo, a startup também muitas vezes precisa, porque o governante, entre aspas, né, que é o presidente do conselho, não tem essa formação, não entende os riscos, então é um espaço fantástico também para as pessoas ocuparem, até para quem gosta de conselho administrativo, ter essa posição como conselheiro administrativo de startup, né, e deixar o empreendedor fazer o que ele precisa fazer, né, ao invés de ficar numa função simplesmente porque ele precisa organizar a entrada do capital, né? Então, nós precisamos pesar essas coisas também. Mas espaço tem no mercado, acredito que é nessa linha de raciocínio. Eu queria agradecer a vocês três, e se eu puder fazer um resuminho para quem nos ouviu e nos assistiu, o caminho está aberto, porque a gente está numa jornada ainda muito embrionária para conselhos, mas o importante é que a gente estude bastante mercado, se prepare para estar nesse mercado e não deixe de continuar estudando ao longo da vida, porque tem muita mudança vindo por aí, empresas médias, pequenas ou startups. Quero agradecer demais o André, agradecer o Jean por essa manhã e agradecer ao Márcio pela participação. Bom dia a vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom dia, obrigado. Bom dia. Tchau.